Boa noite, queridos alunos da turma. Então, nesta atividade, nós vamos conhecer um pouco mais a respeito de alguns sinais de pontuação, como a vírgula, as aspas e o ponto de interrogação que estão expressos no texto Recomeçar. Hoje, na aula, então, nós fizemos a leitura e copiamos o texto no caderno deste poema. Observe. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os outros. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de iniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um novo emprego, uma nova profissão, um corte de cabelo arrojado diferente, um novo curso ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador ou qualquer outra coisa? Olha quanto desafio, quanta coisa nova nesse mundão de meu Deus te esperando. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensamentos assim trazem para nós aquilo que desejamos. Se pensarmos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar em nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga tudo fora que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papéis de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para um novo amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor. Paulo Roberto Goethe, né? Ele é um poeta da atualidade. Ali nós temos então o lugar que vocês encontram esse poema, o link, né? E com isso, gente, vocês vão ver que é o mesmo texto base para as atividades também de literatura. Então nós precisamos tê-lo no caderno copiado, né? Nós vamos falar na aula de língua portuguesa sobre sinais de pontuação e para que eles servem, né? Eles servem para representar pausas, destacar, mudar a entonação, transmitir sentimentos, intenções, né? Marca o ritmo de um texto, tá? Quando nós falamos, nós conseguimos, pelas pausas, pela expressão facial, pelos gestos, entender o que a pessoa está dizendo. Mas quando nós lemos, o que faz isso, que nós tenhamos esse entendimento, é justamente a pontuação, ok? Então, a língua escrita fica mais clara, mais coesa, mais coerente, né? E quando o texto está bem pontuado, nós não temos, assim, sentidos ambíguos, né? A pessoa, não corremos o risco da pessoa entender outra coisa que não seja o que nós estamos comunicando, né? Eu citei um exemplo hoje na aula que foi justamente esse de nós usarmos a frase, por exemplo, vamos comer gente, tá? Ou vamos comer gente, né? Então elas têm diferenças que seria na entonação e na escrita nós teríamos que usar uma vírgula. Porque senão, no primeiro caso, vamos comer gente, nós viraríamos canibais, né? Enquanto que vamos comer gente, tá? É quando eu estou fazendo um chamamento, né? Usamos a vírgula para separar um vocativo. Então, neste caso, a vírgula ela é necessária para que não dê o sentido ambíguo, né, duplo da interpretação de um texto, tá? Nós temos bastante problema, por exemplo, falando de sinais de pontuação, nas mensagens que nos enviam pelo WhatsApp, que ficam confusas, né? Dependendo, assim, eu tenho bastante dificuldade quando a pessoa manda algo e não manda com sinal de interrogação.
porque me parece, na maioria das vezes, que ela está afirmando algo e não perguntando sobre algo. Então, assim, dá um duplo sentido, né? Cria essa ambiguidade que, usando a pontuação, nós não teríamos, tá? Outra questão importante é o uso da vírgula. A vírgula, ela é usada, né? Eu vou citar aqui 4 casos, tá? Em que os alunos têm bastante problemas, por exemplo, alunos que precisam fazer provas de concurso, provas do Enem, seleção para trabalho, né, que não conseguem usar a vírgula nesses 4 casos que eu vou mostrar aqui. Separar elementos de uma relação numa frase, por exemplo, fazendo uma lista, né? Todos os alunos trouxeram caderno, lápis, borracha, régua e apontador. Então, ali nós temos uma lista. Se fosse uma lista de mercado, nós também colocaríamos, né? Tenho que comprar sabão, detergente, papel higiênico, né? Todas essas sequências, elas precisam de vírgula, tá? Para serem bem pontuadas. Depois, separar o local da data. Por exemplo, triunfo, vírgula, 29 de junho de 2021, né? Nós precisamos colocar o local do fato e a vírgula nas datas, tá? A letra C, destacar quem está sendo chamado, por exemplo, João, vamos almoçar, né? Então, ali nós temos um chamamento, que é um vocativo. Toda vez que nós tivermos um chamamento, nós teremos uma vírgula, tá? Pode ser, por exemplo, mãe, vírgula, traz a toalha, tá? Então, isso é um chamamento. Depois nós temos a letra D, separar uma expressão que explica um termo da frase. Por exemplo, Tiradentes, vírgula, o maior, o mártir da independência, vírgula, morreu enforcado. Então, ali nós temos um aposto, que é uma explicação de quem é Tiradentes. E ele vem entre vírgulas, essa explicação, porque ela é um termo que é desnecessária, né, que está ali um a mais, mas ela vem explicando esse termo anterior. Então, ele fica entre vírgulas, tá? Nós vamos trabalhar essa questão também das vírgulas em exercícios posteriores na segunda aula dessa semana, tá? As aspas, elas representam um recurso gráfico empregado aos pares na produção de textos, sendo que uma serve para abrir e outra para fechar o discurso. Trata-se, portanto, de um sinal de pontuação utilizado na produção textual. Ela enfatiza palavras e expressões, além de indicar as citações de algum texto. Então, ela serve, né, para fazer um destaque aí e também para, no caso, citar a fala de alguém. O ponto de exclamação, ele vem trazendo aí, expressando emoção, medo, surpresa, né, alegria, tá? Depois, o de interrogação sempre marca a pergunta, né? Como eu comentei, eu recebo muita atividade, muita mensagem no WhatsApp e vejo muita coisa também nas redes sociais que estão sem o ponto de interrogação. Então, ele não se torna uma pergunta, ele se torna uma afirmação, tá? E as reticências, que são usadas para indicar a interrupção do pensamento, porque esquecemos o assunto ou não queremos revelá-lo. Por exemplo, né, faz uma pausa ou faz um suspense. Moro na rua, acho que não, nada, né? Fiquei pensando, fiz um suspense, então eu coloco as reticências, tá? Então, nós vamos responder aqui nas tarefas, tá? Questões sobre essa pontuação em cima dos textos, tá? Então, nós temos ali a 1 de marcar 2, a 3, tá? A 4, vocês escreverão uma mensagem de WhatsApp usando os pontos explicados aqui acima, ponto de exclamação, aspas, interrogação, reticências e vírgula. Então, escrevam mensagens como se fosse para o WhatsApp usando essa pontuação, tá? Além disso, coloquei também sugestão de vídeos para que vocês fiquem sabendo um pouco mais, né? E nós continuaremos esse assunto na próxima aula. Um abraço.